E aí, pessoal? E aí, como é que vocês estão, né? Olá a todos, né? Então, dando continuidade aí, né, de como iniciar a aula de educação física, né? Então, o que que acontece, né? Vamos então ver a parte 3, né, que fala a respeito do seguinte, né? Então, tá aqui a parte 3, ó. A parte 3 aqui, ó, a gente vai continuar, né? Quais são, assim, vimos a parte um e parte 2 e foi citados alguns assuntos que podem ser debatidos em sala de aula, né? Quando o professor de educação física, né, ele inicia o primeiro dia de aula dele, assim, o que, que pode ser falado em sala de aula, sugestão que pode ser dada para poder conduzir um bate-papo informal com os alunos, para poder já causar a primeira impressão, né? A primeira impressão que o que, que pode ser feito, né, quando não se atua, né, na quadra. A gente está falando muito assim a respeito, né, na parte teórica, né, que é a disciplina de educação física, né, como eu vinha falado na primeira parte, que é uma disciplina que agora está tendo uma atuação de uma forma equilibrada com a parte prática, uma atuação em sala de aula. Quais são as teorias que podem ser desenvolvidas em sala de aula? Então, é por isso que a gente continua com essa primeira pergunta a respeito, né? Quais assuntos podem ser debatidos em sala de aula, né? E nós vamos ver também uma sugestão que o professor de educação física, né, pode trabalhar com os alunos em sala de aula, que é trabalhar com raciocínio lógico, né, desenvolver alguns desafios, né, algumas questões que envolvem trabalho de raciocínio lógico, e que também tem a ver, porque se você está desenvolvendo o cérebro, né, você fazendo assim mais a parte intelectual que existe na disciplina de educação física, trabalhar com raciocínio lógico, eu vou dar uma sugestão de como pode ser trabalhado sobre isso, a respeito de, logo vou adiantar o assunto, que é como seguir instruções, tá? E aqui nós temos a fisiologia do corpo humano, vamos começar já a falar de uma maneira mais profunda, né, a respeito de fisiologia do corpo humano, tá? E vamos ver também um, fazer, né, dar uma sugestão de como o professor de educação física ele pode fazer a introdução motivacional também com videoaulas, né? Também promover, dar uma videoaula, né? Trabalhar com data show, né? Apresentar. Pois é, então eu tenho a sugestão aqui, né? Que pode ser apresentado como videoaula, que fala aqui, os animais, ó, servem de inspiração para as atividades físicas. Então, os animais servem de inspiração para as atividades físicas. Isso aí é algo inquestionável, tá? Que foi isso aí aconteceu com base na observação do homem, né? Na natureza e ele observando os outros animais, como é que eles realizam todos aqueles processos acrobáticos, né? Existem atletas da natureza, existem acrobatas da natureza, existem animais que têm força, aqueles animais que são mais fortes, né? Então, tudo isso, os animais serviram de inspiração para o ser humano desenvolver atividade física. Olha só que coisa interessante, tá? E que também, só para vocês verem, envolve o fisiculturismo, né? Que envolve muito o fisiculturismo, né? Que o fisiculturismo foi baseado também observando a natureza, né? De acordo com a observação da natureza, com o uso do método científico, tá? E vamos falar depois a respeito de cultura física. Cultura física, né? O que, que é isso? Isso aí foi falado na segunda parte, quando eu citei. Citei, né, todos aqueles tipos de ginástica, né, em relação à ginástica moderna, e que falei a respeito de tudo, aí falei da ginástica educacional, citei ginástica competitiva, né? Então, o que, que acontece? Citei todos os tipos de ginásticas, né? Tem a ginástica diferencial, a ginástica compensativa e a cultura física está entre essa listagem, tá? Dos tipos de ginástica, tá certo? Então, tá legal. O que que a gente vai ver? Então, para poder a gente começar, vamos ver falar a respeito então da parte de é, tá aqui, né? Vamos falar a respeito assim da falando assim do trabalhar com raciocínio lógico, dá? Vamos ver esse segundo item aqui, só para aqui, deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó, para falar a respeito aqui, na parte de trabalhar com raciocínio lógico. Então, a sugestão que eu posso dar, que esse aqui, ó, tá aqui, ó, tá? É isso aqui que a respeito de como você o assunto. Você sabe seguir instruções? Você sabe seguir instruções? Aí fala assim, vejamos, aí tá lá. Aí tem assim essa sugestão aqui que o professor lhe pode dar. Porque é importante falar aqui, ó, você sabe seguir instruções, tá aqui, ó. Isso aqui já está disponibilizado aqui no espaço da descrição, tá? Logo abaixo aqui, né? Já está disponibilizado aqui, ó, que o professor, se ele quiser, né, seguir essa sugestão de apresentar para os alunos em sala de aula, tá? Para ele desenvolver mais a parte intelectual, que é desenvolvimento do cérebro, tá? Que isso é muito importante, né? Não só a atividade física em si, tem também alimentação, atividade física e desenvolvimento intelectual são três
3 alicerces fundamentais para o seu cérebro ficar sempre se exercitando, sempre evoluindo, sempre desenvolvendo o raciocínio. Por quê? Porque isso aí vai servir muito para poder os alunos, né, trabalharem com o desenvolvimento do raciocínio em outras disciplinas escolares, né, como língua portuguesa, para o aluno não ter dificuldade de interpretar um texto, né, uma questão de física, de química, de matemática, tá? Então isso é muito importante, né, você ter todo, assim, você trabalhar com todo essas atividades aqui, que isso é trabalhado desde lá da fase infantil, né, da fase do antes do ensino médio, aliás, perdão, antes do ensino fundamental, tá certo? Então vamos ver aqui. Então tá aqui, ó. Aí ele fala assim: você sabe seguir instruções, né? Isso aí, por quê? Isso aí, depois, quando o professor falar a respeito disso, ó, aqui, ó, vou apresentar a vocês mais ou menos como é que é, tá aqui, ó. Aí o aluno vai ter que apresenta isso, então o aluno ele segue as instruções, ele vai ter que ler as instruções que está ali. Por quê? Isso aí é para poder fazer o que acontece quando tem as regras, né, do jogo de futebol. Porque um jogador de futebol, um jogador de vôlei, um jogador de handebol, um jogador de basquete e outras modalidades de jogos, né, como acontece no futebol americano também, você também é um jogo de beisebol. Então seguir instruções, porque eles têm que seguir as instruções, as regras que existem, né? Para saber se o atleta, né, o jogador, eles são disciplinados, se ele realmente ele segue instruções. Tem que ter para promover a disciplina, tá? Isso é muito importante. Então tá aqui, tá dada a sugestão aqui, a dica, né? Que o professor ele pode trabalhar com isso, tá? E vamos ver aqui mais aqui a respeito que fala, né? Então vamos ver aqui, né? Outros assuntos assim que podem ser debatidos em sala de aula, né? Então vamos ver o que pode ser falado, né? Pode ser falado, por exemplo, falar a respeito sobre a fisiologia do exercício, né? Falar sobre a fisiologia do exercício, né? Por exemplo, vamos ver aqui a importância dos nutrientes, né? A importância dos nutrientes. Então, o que pode ser falado? Lembrando que quando foi dado na primeira parte, que foi dado assim a respeito dos macronutrientes, né? Que foi falado que nós temos, quando você está fazendo uma atividade física, né? O que o atleta ele tem que ter ele, assim, ele tem que se abastecer de quê? De quais tipos de nutrientes? Além que você tem água, sais minerais, vamos dizer todos os nutrientes, tá? Vamos dizer vitaminas, tem que estar tudo, né? Porque numa alimentação você encontra todos os tipos de nutrientes. Aí o professor de educação física, ele pode citar, pedir para os alunos citarem, né? Quais são os tipos de nutrientes que vocês aprenderam lá nas aulas de ciências, tá? Nas aulas de ciências. Aí pode chegar e perguntar, turma, vamos lá, quais são os tipos de nutrientes? Aí ele coloca lá, ele pode fazer um tópico, né? Ele vai lá, ele coloca assim, vai lá no quadro, né? Escreve assim tópicos, tá lá. Ele faz assim tópicos e pergunta, vai fazer a pergunta. Aí começa, quais são os nutrientes que vocês conhecem? Aí vamos ver o que os alunos respondem, tá? Com os alunos respondem. Se eles tiverem dificuldade, às vezes, de responder, assim, para eles não lembrarem o que é nutriente, porque muitos, né, infelizmente, assim, muitos, né, quando sai assim, termina todo o ciclo, né, de vida estudantil, eles levam uma confusão muito grande a respeito de nutrientes com alimento. Muitos confundem nutrientes com alimento, tá? Você tem que deixar bem claro o seguinte, que se eu pego um grão de arroz, um grão só de arroz, ou um grão de feijão, seja o que for, se eu vou pegar lá um grão de arroz, um grão de feijão, um pedacinho ali, uma coisinha toda de carne, qualquer coisinha, vou pegar um grão de arroz. Nesse grão de arroz aqui, quando a gente olha assim, o grão de arroz é um alimento. É um alimento. Aí, nesse grãozinho de arroz aqui, o que você vai encontrar de nutrientes? Nutrientes, tá? Aí começa. Aí o aluno vai dizer, pelo menos assim, alguns vão dizer, ó, vou começar com água, pronto. Aí o aluno já vai entender, ó, um grão ele tem água, tem, né? E porque quando você vai ingerir você pode obter água através da ingestão de alimentos sólidos, né? Ou então de alimentos líquidos, né? Como a água propriamente dita e outros alimentos líquidos, né? Como sucos, entendeu? Então, tá lá, grão de arroz. No grão de arroz você encontra água, que mais? Sais minerais. Que mais que você encontra? Água, sais minerais, vitaminas. Você encontra o quê? Que mais? Aí começa. Aí pode ser que o aluno ele já comece a entender essa diferença entre nutrientes e alimento, tá? Se ele responder, por exemplo, proteínas.
proteínas, aí o professor vai. Aí, nesse questionamento que os alunos fazem, que o professor de educação física faz com os alunos, pode fazer, atribuir pontuações, avaliações. Ó, gente, vou atribuir ponto, aí vê na parte de avaliação, só para poder estimular mais a turma, né? Que isso é muito importante também, tá? Mas dá um incentivo. Então, água, sais minerais, vitamina, proteínas, que mais? Aí vai lá, ele pode pensar em carboidratos, né? Aí tem que aguardar a turma responder, carboidratos, lipídios, né? Então, pronto. Então, vamos frisar, vamos dar focar, então, de todos os nutrientes, né, que foram citados. Aí o aluno vai ter sempre os alunos que vão dizer assim, os nutrientes que mais os alunos citam, né, por experiência, assim, em sala de aula, os nutrientes que mais os alunos citam, ele começa a falar cálcio, ele começa a falar potássio, ele começa a falar magnésio. Aí tem que deixar bem claro, mas espera aí, mas potássio, cálcio, magnésio, ferro também, sódio, né? Fazem parte de sais minerais, né? Então, vocês vão citando, aí eles ficam sempre permanecendo nos sais minerais, porque são coisas comuns que se encontram. Porque você vê que é tão comum que você encontra não só sais minerais, como também tem proteínas, lipídios, né? Aí começa, porque você vê lá no rótulo, né, nas indicações técnicas, na ficha técnica ali de cada alimento, que você encontra ali quando você está no supermercado, você está ali escrito, aí está lá, tem água, né? Claro, né? Água, você tem proteínas, né? Carboidratos, lipídios, aí começa a ter, né, falando de gordura trans, né? Que o professor ele pode falar muito isso em sala de aula a respeito de gordura trans, né? E é por isso que entra naquela conscientização da alimentação, falando que as pessoas se alimentam muito mal, que tem que ter muito cuidado, que, por exemplo, a gordura trans, né? Então é uma gordura, ela é muito perigosa, por causa que é uma gordura trans que faz mal para as artérias, né? Principalmente para o coração, quando você consome em excesso, né, alimentos que têm gordura trans. Então, essa gordura trans fala que muitos assim comerciantes aproveitam a gordura, aquela gordura que foi usada para poder fazer alguns alimentos, e aquela gordura ela é reaproveitada. Então, esse aqui é o perigo que depois que usa o óleo ali. Então, aquele óleo que usou ali, ele pega aquele óleo, reaproveita, então aquele óleo reaproveitado já tem gordura trans, tá? Aí o professor ele pode pegar, preparar uma aula para falar a respeito disso, né? Eu tô aqui só dando a dica, não vou me aprofundar muito nisso não, tá? Então, o que que acontece? Então, isso é muito importante. E outra coisa que tem que ser falado muito importante dentro do assunto de nutrientes, que é o seguinte, que assim, vamos dizer que quando a gente fala assim, por que que o atleta, né, ele é um atleta, um jogador de futebol, até mesmo quando a pessoa faz uma caminhada, faz uma corrida, uma atividade física, uma atividade até comum, quando você vê na rua, né, que você vê crianças brincando, estão correndo de lá para cá, em qualquer lugar assim que você vê, as crianças estão correndo. Até uma pessoa que está ali, como eu havia falado na segunda parte a respeito do ônibus, né, quando o ônibus para, aí quando o ônibus para muito fora do ponto, aí a pessoa tem que correr, tem que fazer ali a corrida para não perder o ônibus, e vai lá. Então já está fazendo uma pequeníssima atividade física ali, né? Mas o que que acontece? Então a atividade física, quando você faz e de maneira muito intensa, aí você começa a envolver proteínas, lipídios e carboidratos. Vamos lá. Aí tem que perguntar para a turma, quando vocês estão assim fazendo uma atividade física, vamos lá, o que que se gasta primeiro? Dentre proteínas, lipídios e carboidratos, qual que vai ser gasto primeiro, né? Quando você vai gastar, aí tem que esperar a turma responder, depois aí o professor de educação física tem que usar o processo de explicação, né? Com base na fisiologia, né? Com conhecimento científico, para poder eles entenderem melhor. O que que acontece, né? Acontece que quando o professor ele está ali explicando, ele tem que dizer que ele fala que quando o aluno está fazendo atividade física, primeira coisa que se gasta são os carboidratos, né? Aí por que que os carboidratos eles são gastos primeiro, né? Por quê? Por exemplo, qual o combustível dentre os carboidratos, qual o combustível preferencial do nosso corpo, né? É a glicose, tá? É a glicose. O que que acontece? Então, a glicose, ele é um monossacarídeo, né? Que é obtido da alimentação. Ele é mais fácil de ser, a glicose é o primeiro a ser usado por ele ser mais fácil de ser quebrado, de ser degradado, metabolizado, tá? Aí tá lá é por isso que é muito importante que o atleta, antes, né, de fazer uma atividade física, uma competição, principalmente ginástica de competição, fazer uma maratona, ele tem que se alimentar.
tá? Ele tem que se alimentar. Você vê que é muito comum quando o atleta, né, quando vai fazer a maratona, ele consome primeiro, né, alguns, né, a maioria, vamos dizer, não são todos, né, vão consumir, né, um mel, o mel. Porque o mel, ele tem muita glicose ali, o mel, né? Então tem muita ali açúcar, né? Muita energia o mel que tem. Aí ele vai lá, consome o mel para poder ele adquirir glicose, porque ele vai utilizar aquela glicose que vai utilizar a glicose para poder dar energia para ele, tá? Para o atleta. Então a primeira coisa que o atleta vai utilizar é a glicose. Aí tá lá, está ali fazendo atividade, o que que acontece, né? Aí uma parte da glicose é usada e a outra parte da glicose ela é armazenada onde? No fígado. Então o fígado dentre as múltiplas funções que o fígado tem, né? O fígado ele armazena outra parte da glicose, né? Porque a glicose não pode ser toda usada. Isso aí já é uma explicação física que existe. Quando o aluno ele vai assistir uma aula de física naquele assunto de termodinâmica, o que que acontece? Termodinâmica, aí é explicado ali que você não pode usar 100% de toda a energia, tá? Você tem que usar uma certa quantidade, uma parte da energia, a outra parte ela é armazenada. Então, na explicação biológica, quando você consome a glicose, né, vindo da alimentação, aí uma parte da glicose ela é usada já para gastar energia, uma parte ela tem que ser usada para ir imediatamente para o cérebro, tá? Porque o cérebro é que recebe, né, tem uma considerável quantidade de glicose, né, para poder, porque o cérebro ele trabalha ali o tempo todo, né? Ele coordena, ele atua como um sistema de coordenar as demais atividades, né, que tem, dos órgãos, tá? Então porque o cérebro ele é um centro, tá? Então ele é tipo uma central. Então logo tem que usar a glicose e imediatamente o oxigênio também, ó, porque isso aqui está trabalhando 500 horas por dia, sem parar, né? Então o que que acontece? E a outra parte da glicose ela é utilizada, né, para poder você fazer as atividades de dinamismo, atividade motora, atividade muscular, tá? Então tá. E a outra parte ela é guardada no fígado. Então, porque o que que pode acontecer? Pode acontecer que depois que você gastar toda a sua glicose numa atividade física, né? Imagina, né? Você tá lá o jogo de futebol que tem o tempo ali que você tem do jogo de futebol de 90 minutos, vamos dizer assim. Olha o quanto você tem que ter de energia que você precisa ter, quanto você precisa se alimentar, né? Por isso que a gente vê assim, porque que muitos assim jogadores, atletas, né? Eles consomem muito assim um alimento à base de macarrão, né? Vamos dizer assim, que outros assim, eu tenho que comer muito, muito, muito macarrão porque tem muito carboidrato, né? Tem muita energia. Então, o que que acontece, né? Não só o carboidrato, mas você também tem também alimentação na base de proteínas, porque tem que ter proteína também, porque depois, né? Eu vou dizer, né? Aproveito e já digo, né? Porque a proteína, né? Ela é muito importante porque ela vai servir para fazer todo aquele processo de metabolismo, né? Vai ser usado para poder a glicose ser quebrada, né? Aí que entra a ação das enzimas que vai promover a reação rápida, o metabolismo rápido ali, a atuação das enzimas. Isso aí já é uma parte já explicada no assunto de biologia, mas o professor de educação física pode entrar também nesse assunto de enzimas de uma maneira rápida, né? Bem compacta, só para poder entender. Por quê, né? Então vamos ver. Então a glicose ela é toda quebrada. Pronto. Aí daqui a pouco o atleta ele vai ter que utilizar a glicose que está ali armazenada no fígado, usar e tirar, descarregar toda aquela glicose, jogar de novo, jogar para o sangue, tá? Joga para o sangue, pronto. Aí depois ele vai porque o atleta já vai começar a ter um problema já de hipoglicemia, porque já está acabando o estoque, né, de carboidratos, de glicose. Aí ele vai ter que pegar a glicose, né, do fígado, que o fígado armazena, joga ali numa situação de emergência, que é muito usado numa situação de fuga também, né? Imagina, né? Então é por isso que depois a gente vai ver aqui, que fala aqui, ó, que eu vou mostrar o esquema aqui, que é química das emoções. Aí tá aqui, ó, na parte de luta ou fuga, ó, tá aqui, ó, tá? Luta ou fuga, aí que já envolve o processo de adrenalina, né? Um neurotransmissor que com a adrenalina, um papel atuante, que atua lá, que pega a adrenalina, tem aquela função, né? Ele influencia de você descarregar toda aquela glicose que você armazenou, jogar para você continuar
tendo energia, tá? Agora o que que acontece? E quando acaba a energia? E quando você esgota todo a energia ali, o que que se faz agora? Não tem mais açúcar para você queimar, carboidrato ali. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que lançar mão do próximo nutriente, seria o quê? A proteína ou a gordura ou o lipídio, né? Aí vai lá, o aluno vai dizer proteína, outro vai dizer lipídio. Aí depois o professor explica que tem que ser o lipídio, né? Porque o lipídio também, ele é uma reserva energética, que o lipídio, né, após adquirindo também na alimentação, a diferença é que nós não podemos produzir glicose, nós não produzimos glicose, tá? Quem produz é a planta, apenas a gente adquire a glicose que a planta já produziu para a gente. Agora, em relação ao lipídio, nós produzimos lipídios. Nós fazemos a síntese de lipídios, né? Que é promovido por quem? Pela gordura, tá? Então, o que que acontece? Aí acontece que, mas de onde veio, por exemplo, a gordura que a gente armazena aqui no nosso abdômen, que é muito importante, por isso que eu falo, né, a dica que eu dou, né, por isso que quando eu falo que o professor de educação física, ele tem que atuar como professor de biologia também, porque ele tem que muito explicar, seria muito interessante, não é só também dentro de sala de aula na escola, isso é também explicado para os atletas, pelo menos jogadores de futebol, eles terem uma aula teórica. Seria muito importante, né, se é, não só o jogador de futebol, ele atuar ali, né, fazendo todo aquele treino, tudo ali, ele ter também profissionais que pudessem falar com jogadores, né, com todos os tipos de jogadores, ter uma mini aula sobre isso, para poder ter um pouquinho de conhecimento, né? Isso é muito importante, tá? Então, ter esse conhecimento é muito assim, é uma coisa enriquecedora, né? Então, que é, ele vai lançar mão da gordura, porque é uma reserva energética. Aí eu pergunto, e aquela gordura que você armazena, que você mais armazena em toda essa região aqui abdominal, que está na forma de triglicerídeos, né? O açúcar que nós ingerimos, né? O açúcar, quando você se alimenta em excesso de açúcar, né? Quando você lembra de carboidrato em excesso, o que que acontece? O açúcar, ele não pode ser perdido. Então, uma outra parte do açúcar, ele é convertido em triglicerídeo, tá? Em triglicerídeo. Então, o que que acontece? Então, para poder o corpo, porque você não pode perder um combustível que é preferencial da nossa célula. Então, o açúcar, ele não pode ser eliminado, não pode ser perdido, né? Através do sistema excretor, nada disso, né? Da urina. Ele tem que ser ele é metabolizado e se transforma em gordura, né? Aí fica armazenado na forma de triglicerídeo. Aí vai lá, você tá ali, você não tem mais, você tem que ter fonte de energia. Assim, de onde eu vou tirar mais fonte de energia? Aí o corpo começa a entrar numa situação em que ele vai ter você vai começar a quebrar gordura, gordura. Pronto, a gordura vai lá, começa a ser quebrada. Só que a diferença é que em relação ao carboidrato é que a gordura ela é quebrada de uma forma muito, 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 muito lenta, muito lenta. Aí o que que acontece? E como é que faz para poder resolver essa situação? É aí que entra o papel das proteínas, principalmente as enzimas, né? Que a enzima é um tipo de proteína, tá? Então, por isso que é muito importante haver essa interdisciplinaridade entre o professor de biologia com a disciplina de biologia, com a disciplina de educação física, para justamente entender por que o papel das enzimas a respeito disso, né? Então, as enzimas ele tem o papel de acelerar as reações químicas. Então, ele tem que acelerar a quebra da gordura para fornecer energia também. É aí de onde vem essas enzimas? Das proteínas, porque a enzima é um tipo de proteína, tá? Então, é, proteínas, né? O que que acontece? As proteínas estão ali, as enzimas, justamente para poder. Ele só acelera, ele não participa da reação química. A enzima só está ali para acelerar aquela reação química, tá? Aí tem que entrar de uma forma profunda, aí fala de substratos, fala de produtos, tá? Então, tá aí a dica. Então, o que que acontece? Agora, aí pode ver que o aluno pergunte assim: ah, mas e as proteínas? E as proteínas? Bom, as proteínas, o que que acontece? Eles têm que ser quebradas para fornecer energia? Não. A proteína não pode fazer isso. E outra coisa também que deve ser deixado bem claro, que é muito importante falar isso, né? Que a proteína, ela não é quebrada para fornecer energia. Ela é
pode acontecer um problema sério com as proteínas que, dependendo assim da condição climática, se você estiver fazendo atuando uma atividade muito intensa, né, num sol muito quente, numa temperatura muito alta, o que que acontece? As proteínas elas podem se desnaturar, pode haver desnaturação das proteínas. Tá, mas qual é o caso que pode acontecer também, não só por causa de naturação das proteínas, e que pode haver também, mas pode também pegar a proteína para poder ser o corpo utilizar? Sim. Aí já entra num caso extremo, né? Entra num caso extremo. Mas qual seria esse caso extremo, né? O caso extremo que pode acontecer isso, acontece em casos de anorexia e bulimia. O que que acontece, né? O que que acontece? Quando existe, né, lugares, né, em países, né, onde a fome é muito intensa, que a gente vê, né, cenas, né, que a gente vê ali que são chocantes, né, de pessoas que passam por fome, uma fome muito grande. O que que acontece? O corpo ele começa a sofrer perda de massa magra, né, de massa muscular. Olha, e aí começa, é por isso que a gente vê casos assim até que acontece, né, no mundo da moda, de de modelos que cometem, que até que são assim, vamos dizer assim, elas são, exigem de si mesmas, algumas, né, que praticam a bulimia e a anorexia, né, ou seja, deixa de se alimentar para poder não engordar, para poder não ter acúmulo de gordura, né? Então a pessoa não quer manter aquele preço, ela tem que ser magra em excesso. Só que acontece que isso aí paga um preço muito grande. Aí a pessoa, isso acontece muito, né? Quando tem aquela magreza excessiva por falta de alimentação. Por quê? Porque as proteínas, o corpo entra numa emergência tão grande, não tem glicose para poder para pegar energia, não tem gordura para pegar energia. O que que o corpo vai ter que fazer e que não é bom, né? O corpo vai ter que lançar, tem que apelar pela proteína. Aí que começa o perigo, porque a proteína ela não pode ser usada para fornecer energia, ela tem que ser usada para atribuir outras funções, tá? Se acontecer em caso de bulimia, aquele caso em que a pessoa, né, ela pega a comida, né, ela se alimenta ali, ela se alimenta e depois ela regurgita, ela age igual o ruminante que acontece no mundo animal, só que os ruminantes, né, como o cavalo, né, os animais bovinos, né, só que eles usam o processo de ruminação, né, que ele regurgita o alimento, só que o alimento ele é colocado de novo, mas para o outro estômago, né, por isso que aí fala, aí o professor pode dizer, né, falando, descontrair a turma falando que, por exemplo, o animal bovino, principalmente a vaca, o boi, eles têm 4 estômagos, tá, porque na hora que ele se alimenta, ele engoliu o alimento, mas o alimento ele volta, mastiga de novo, daqui a pouco vai para outra câmera, lá, né? A segunda câmera, tá? Porque são 4 estômagos, nós temos um estômago só. Então, o ser humano, ele comete um erro gravíssimo quando pratica a bulimia, colocou o alimento para dentro, daqui a pouco ele pega e regurgita tudo, ele vomita tudo o alimento, né? Aí acha que já está alimentado, mas não está alimentado mesmo, tá? Então existe, cuidado com essa ideia distorcida que fala, mas eu comi o alimento e depois que botei tudo para fora de novo. Não alimentou nada, não alimentou nadinha. Aí começa a ver esses casos, né? Começa a ver o corpo começa a se degradar, a pessoa fica numa condição cadavérica já, uma condição cadavérica. Isso é terrível, tá? E a anorexia, né, é quando outro transtorno alimentar, que a pessoa vai lá, come pouquinho, come quase nada, comeu, pronto, daqui a pouco não come mais nada, não lancha e não janta, não faz nada, só almoçou e tem aquelas pessoas que só tomam café da manhã. Isso é horrível, é uma coisa que tem que ser levada, assim, isso é uma coisa muito séria, tá? Que tem que ser muito vista, isso aí tem que ser colocado até na forma de projeto que tem que ser feito, tá? Então, e aquelas pessoas, e tem também casos, né? Quer dizer, desperdício de alimentos também que acontece, né? Então, enfim, então o que que acontece, né? Então que é o que a gente fala, né? Que a, esses assuntos, esse é um dos assuntos, né? Que é falado. Qual outro assunto que pode ser falado a respeito, né? Vamos falar a respeito, por exemplo, com cuidados com o corpo, né? Além desse problema de bulimia e anorexia, temos também levando assim para outra parte polar, né? A polarização, e é a respeito de cuidar, assim, você tem que ter cuidados com o corpo quanto ao uso de anabolizantes, né?
esse também é um problema muito sério isso. Você vê, né, que o uso do anabolizante, né, que ele é muito, assim, divulgado muito, assim, em jornais e revistas, né, TV, internet, que a gente vê, principalmente, assim, quando acontece em ano de Olimpíadas, né, em ano de Copa do Mundo. Então, o que que acontece, né, porque a gente fica se pensando, né, assim, que por mais informação, né, eh assim, acerca dos anabolizantes, né? Você vê que atletas despreparados mentalmente, ó, é mentalmente que a gente fala, né? Pode estar lá tendo aquela preparação fisicamente, né? E socialmente, porque atua com os outros atletas ali, tem aquele entrosamento. Mas o problema é a despreparação mentalmente que fala, né? Porque o que acontece? Porque eles insistem nessa loucura, né? Sabendo que, assim, mesmo assim, eles sabem dos efeitos destruidores, né? Mas parece que ninguém se importa, que nenhum deles se importa, né? Toda aquela coisa em busca da perfeição física, né? Assim, aliás, em busca da performance, vamos dizer assim, da performance, né? Então, o que que acontece, né? Você vê que muitos não sabem que o anabolizante, né? Ele é uma testosterona sintética, tá? O anabolizante, ele é uma testosterona sintética, né? Só que acontece que em doses padronizadas, né? É para uso médico, tá? Mas devido a esse problema que tem de toda essa polêmica que envolve a respeito de doping, né? Às vezes tem até casos, né, de alunos, né, que assim, por exemplo, que fazem assim, projetos a respeito de projetos, né, alguns fazem depoimento que já usou anabolizantes, né, e isso causou um mal muito grande no corpo. A pessoa começa a ter alterações drásticas e tudo, pode até causar impotência, né? Então os alunos começaram a falar a respeito sobre isso, eles se arrependeram, então usa como depoimento, como um exemplo, uma inspiração, para poder alertar as pessoas, cuidado com esse uso indiscriminado do anabolizante, né? Dessa testosterona sintética, né? Porque você vê que a testosterona, na forma natural, o que a testosterona faz? Lembrando que a testosterona é tanto no homem quanto na mulher, que o professor de educação física pode falar isso, né? Porque a testosterona ele é usada justamente para poder ter esse desenvolvimento muscular, tá? E ele tem que ser muito usado, ele é muito usado, atua, influencia no desenvolvimento muscular, tá? Só que, então, quando você toma doses excessivas de testosterona na forma sintética, que chama de anabolizante, o que acontece, né? Então você começa a ter você começa a ter achando que vai ter um bom resultado. É um falso resultado que você vai ter, que pode ter problema de taquicardia, você pode ter problema cardíaco, até pode ter problema de infarto do miocárdio, né? Infarto ali do coração, tá? Então, o que acontece? Então, é, quando a gente fala de anabolizante, quando é relacionado ao uso indiscriminado da testosterona sintética. Então, agora, para uso padronizado, né, o que que ele serve para quê, né? Então ele serve para fazer tratamento de algumas disfunções hormonais, né? Ou quando você tem um desgaste muscular muito grande, tá? Então hoje em dia ele é conhecido por atletas e fisiculturistas, né? A testosterona sintética. Então começa aí por esse lado, né? Vamos dizer, com esse uso, né, indiscriminado e que causa desclassificação de muitos atletas, ou seja, uma coisa desnecessária, né? Então você acaba, enfim, no final você engana a si mesmo, tá? A respeito disso. Então, o que que acontece? Então você vê que o papel da testosterona, né? Você vê é um hormônio responsável, né, por muitas características, né, que diferem um homem da mulher. Então, uma outra função da testosterona, né? Você vê que ele atua no crescimento, né, celular e em tecidos do corpo, né, como ósseo e muscular. Isso tanto no homem quanto na mulher. Durante ali é, é, durante assim, o nascimento ali, né? Tá ali durante o nascimento. E quando acontece também a criança, né? Após o parto, tá lá. Aí a criança, ela começa a desenvolver, né? Começa a crescer, se desenvolver com a ação da testosterona, tá? Então, o que que acontece, né? Então você vê que as pessoas, né, que fazem uso dele, né, em busca de um corpo sarado, né, redução, também tem usa muito o anabolizante, né, porque para poder reduzir a gordura corporal de uma maneira muito violenta. Só que é muito perigoso. A pessoa tem que entender que quando você usa a gordura, todo mundo acha que a gordura só leva para coisa do mal. Não, a gordura, ela tem também um papel muito importantíssimo, tá? A gordura, como eu havia falado, ele também é uma fonte de energia. Você tem que ter um pouco de gordura, porque às vezes você está no local em que você
não pode se alimentar, vamos dizer, você não vai poder, você está numa região às vezes que você não pode alimentar, lógico que vai dar aquela fome, né? Porque quando a fome ela é acionada quando já acusa pouca glicose. Quando você tem sinal de pouca glicose, a fome, aí o cérebro, né? Ele ativa o centro da fome, avisa que você que o cérebro ele precisa se alimentar como o resto do corpo, sinaliza como fome, ó, tô com fome, o cérebro fala para você. Então, ele está pedindo que você coloque glicose, mas como se você tiver não acesso à alimentação, então o corpo vai ter que pegar a gordura para poder te fornecer energia para te dar um pouco mais de tempo para você ir caminhar para alguma região para você se alimentar, tá? Então, olha só que coisa importante, né? Quando você fala a respeito da gordura, então, o que que acontece, né? E então, é como eu falei, né? Então, as pessoas que fazem uso dele, né, em busca de um corpo sarado, né, redução da gordura corporal, e o que que acontece, né? Para poder obter aquela sensação de melhor desempenho nos esportes, tá? Então você vê que no esporte, então, como eu havia falado, ele é conhecido como doping, tá? Então, mas quanto acontece no caso da mulher, né? Na mulher, elas ficam com aquele corpo muito masculinizado quando usa também o anabolizante, tá? Então você vê, é uma coisa muito perigosa que tem que, né, ter muito cuidado a respeito disso, tá? Agora, outra coisa que a respeito em relação, por exemplo, quando você fala assim, outro assunto que o professor ele pode falar é na parte de preservação do meio ambiente, né? Ué, vamos dizer assim, preservação do meio ambiente, por quê, né? Perguntar aos alunos, o que que tem a ver a educação física com a preservação do meio ambiente? É aquilo que a gente fala, que quando você. É muito importante você ter a preservação do meio ambiente, de você ter as áreas urbanas elas serem arborizadas, ter plantações, ter vegetais, porque o vegetal ele fornece o quê? Oxigênio, fornece oxigênio, né? Você tem que ter oxigênio para você queimar todo o combustível preferencial, que é a glicose, você tem que ter para te fornecer energia. Então, imagina você comparar, você querendo fazer uma atividade física numa região em que tem um alto índice de poluição muito grande, né? Poluição muito grande. Imagina você estar ali correndo, correndo, numa região que não tem plantação nenhuma, não tem nenhum vegetal, não tem nada. Você vai começar a sentir um problema muito sério, em termos até que pode afetar a respiração. Você começa a ter falta de ar, né? Isso é algo assim que pode causar até problemas assim de é, parada cardíaca, né? Pode acontecer de problema de embolia pulmonar, várias coisas, porque você está fazendo atividade física em região que não tem nenhuma plantação. Porque se você não está recebendo oxigênio algum, como é que você vai querer quebrar a glicose para te dar energia? Você não vai ter energia nenhuma. A tendência é você querer sentir fraqueza já. E pode até causar desmaios, tá? Então é por isso que é muito importante você preservar o meio ambiente. Por isso que o pessoal quer fazer caminhada, prefere fazer caminhada, né? Por exemplo, né? Nas trilhas que são feitas, né? Principalmente em regiões, né? De florestas, tá? Então que é feito assim em fazendinhas que são feitos na fazenda, que você tem aquele contato com o verde gostoso, toda em contato ali com áreas verdes, né? Porque estão te fornecendo energia, oxigênio, e você tem uma sensação boa, né? Aí começa a vir a química das emoções, aí começa você ter aquela sensação boa após atividade física, que você começa a ter o hormônio endorfina, começa a utilizar, que você vai ter aquela sensação de prazer após atividade física, tá? Então, olha só como é que é isso, né? Que é bom discutir sobre isso, tá? Agora, sobre o outro assunto falando aqui a respeito, tá aqui, ó, gente, falando aqui a respeito aqui, ó, que o professor de educação física, né, tem essa sugestão que eu posso dar, falando aqui, ó, a respeito tá aqui, química das emoções, tá? Então também, ó, a pessoa que vai trabalhar com a figura aqui, ó, com o esquema aqui, já está disponibilizado aqui no espaço aqui, tá? A respeito sobre isso, que fala o seguinte, que você tem na parte que fala, esse aqui, aqui o professor de educação física pode falar, tá aqui, ó, que fala sobre a dopamina, oxitocina, tem a serotonina, tá? Tem a noradrenalina e a adrenalina, né? Que são os neurotransmissores, né? Que são responsáveis e que esses hormônios aqui, né, quando ele atua de uma forma bem assim, de uma forma assim regular, o que que acontece, né? Não havendo aqueles transtornos psíquicos,
né, a respeito do transtornos psíquicos, o que que acontece? Então você começa a ter a sua ansiedade controlada, você começa a ter aquela felicidade, tá? Apesar que aqui nesse esquema aqui faltou a endorfina, né, que é um hormônio, ele é muito importantíssimo, né, que quando você faz atividade física após, então a endorfina, ela é lançada e você tem aquela sensação de prazer, daquela sensação de missão cumprida que você tem, tá? Então o que que acontece? Aí tá lá dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina e adrenalina, tá? Vamos ver aqui o que é mais, né? Agora vamos ver falando aqui a respeito, né? Tá aqui, a respeito aqui, ó. Tá lá. Aqui, ó, os animais, né, servem de inspiração para as atividades físicas. O que que pode acontecer? O professor, ele pode, a dica, né, que eu dou é que ele pode utilizar de videoaulas, que ele pode fazer uma pesquisa ali, né? O que que acontece? Ele pode falar a respeito, por exemplo, de animais que inspiram, que serviram de inspiração. E tá aqui, tem alguns assuntos que pode ser falado em videoaulas, né? Que pode apresentar, um professor de educação física em sala de aula, ele pode apresentar uma videoaula, né? Então tá aqui, por exemplo, o assunto aqui que é força, ele tá querendo dizer assim, os animais que são os animais mais fortes do planeta que tem. Aí foram feitos aqui 10 animais aqui, né, que foram selecionados, né, e são considerados os animais mais fortes. Então, nesse vídeo que mostra, que pode até ser procurado, né, fazendo ali a pesquisa, né, e pode ser procurado a respeito desses animais, tá? Que são os mais fortes, né? E que vai ver que agora hoje assim quando a gente estuda tem ciências, né? Quando a gente estuda a biologia, então o que que acontece? É feito muita comparação entre os animais com o homem, né? A anatomia dos animais com a anatomia humana, né? E outros aspectos também, né? E outras áreas também, fisiológicas, né? E que faz essa comparação. Então é muito, quando fala sobre, por exemplo, sobre esse assunto dos animais mais fortes do planeta, o que que acontece? Esses animais aqui, então nesse assunto mostra o assunto que fala sobre o fisiculturismo, e, por exemplo, o outro assunto aqui que tem, deixa eu ver outro aqui que fala, né, a respeito, deixa eu ver aqui, ó, eu tô aqui vendo na lista aqui, deixa eu ver aqui, você tem, vamos ver, ó, tô olhando aqui, vamos ver, mais aqui, vamos vendo aqui até achar, tá aqui, deixa eu ver aqui, tô aqui, ó, vendo aqui. Aqui, ó, atletismo, tá aqui, ó, atletismo. Tem aqui que eu tenho aqui as minhas anotações que eu faço aqui. Tem o atletismo, tem aqueles animais que são os atletas da natureza. Olha só que interessante. Aí mostra aqui os animais, né? Os mais atletas da natureza. Por exemplo, um atleta que muito comum da natureza é o guepardo, né? Porque ele tem aquela velocidade imensa para poder abater o predador, né? Perdão, a presa. Então tá aqui o guepardo, né? Então ele é muito comparado assim. Aí começa a pegar o guepardo e comparar com um atleta, né? Um corredor, né? Então cada animal que é mostrado aqui, então ele compara com o ser humano. Muito interessante isso daqui, tá? Tem animais que são atletas, que é mais aqui? E tem o animais que são os mais acrobatas. Deixa eu ver. Tem aqui, ó, tem aqui animais mergulhadores, né, na natureza, os melhores mergulhadores na natureza, né? Aí você tem aqui, que não podia faltar, deixa eu ver aqui. Você tem o pinguim, que é um bom nadador, você tem o cachalote, né, que é um bom nadador também, tá? Então, eles são bons mergulhadores. Então, mostram, você vê que tem aqui a aranha aquática para você ver. Então, são mostrados aqui animais, né, na natureza, são animais que são excelentes nadadores, são atletas da natureza, né, esportistas, né? Deixa eu ver outra aqui. Tem os saltadores também, né? Tem os saltadores, tem os animais corredores. Olha só, animais corredores. O guepardo também entra, né, nessa lista aqui dos animais corredores. E você tem também o avestruz, tá? O avestruz aqui também. Você tem a lebre, tá? Então você vê que são mostrados animais e que cada assunto aqui mostra uma modalidade esportiva. Isso aqui é muito interessante mostrar. Então isso aí desperta o interesse no aluno, tá? Então você tem, então aqui, ó, animais acrobatas, né? Por exemplo, um animal acrobata aqui que ele conhece, por exemplo, tem a lagartixa, que é um excelente acrobata, a lagartixa, né? Bicho preguiça, porque o bicho preguiça ele tem uma facilidade imensa de subir em árvores, né? E que os humanos imitam o bicho preguiça, né? Como também imita também o orangotango, que ele é um excelente acrobata, o orangotango, tá? Então tá ali, gente, mostra ali que é muito interessante fazer uma videoaula. E tem também, ó, outra categoria, né? Animais lutadores também aqui. Tá aqui.
São animais lutadores, tá? Então aqui você tem, muito interessante mostrar, e que pode ali ser feita a pesquisa, tá? Vou até mostrar aqui para vocês aqui, falando aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui na pesquisa que eu fiz, né? Pesquisando aqui na internet, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Pegar aqui, tá aqui, ó. Aqui mostra aqui, ó. Fiz aqui a pesquisa. Tá aqui, ó. Tá lá. Ó, vi aqui, já pesquisei aqui, ó. No programa, né? Que é o Animal Planet ao extremo. Aí mostra aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui. Tá bom? Ó. Aí mostra aqui. Eu peguei aqui os animais, os mais fortes aqui. E tem os animais rápidos, né? Que é são os corredores, tá? Tá aqui os animais rápidos aqui, que mostra aqui, ó. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ó, e tem aqui, ó. Tá aqui, ó, gente, ó. Tá? Os atletas, né? Os animais, os atletas, né? Olha que interessante aqui que mostra, né? Aí tem outros assuntos aqui que não faz parte, né, de atividade física. Então peguei aqui os três primeiros, ó. Se você for fazer a pesquisa aqui, tá lá. Você tem os mais fortes, né? Então tá ali. Você tem os mais rápidos e aqui uns exemplos, né? E os atletas, tá aqui, ó. Tá aqui, tá bom? Tá aqui, muito interessante isso. Pode ser mostrado isso aqui, depois pode, né, ver, pegar esses vídeos, né, fazer uma conversão, usar o programa de conversão e pronto, e mostrar em sala de aula isso, né? Muito interessante, tá? Muito legal mesmo, bacana isso aqui, bacana mesmo, tá? E vamos ver aqui agora na parte aqui de cultura física. Vamos ver, cultura física. É muito importante falar sobre cultura física, importantíssimo falar sobre isso, né, de cultura física, né? Porque a cultura física é o seguinte: se você for falar de cultura física, aí vamos dizer, aí o professor de educação física ele pode estar lá, ele pode perguntar para a turma, o que vocês entendem por cultura física? O que vem a ser cultura física, né? Então, se você for pegar a palavra cultura, separar, fazer uma análise separadamente, né? Cultura, o que é cultura? Cultura, vai lá, aí fala, gente, o que vocês entendem por cultura? O que vem a ser cultura para vocês? Aí tem que esperar a resposta dos alunos, né? Então, aí ele pode dizer, aí depois diz, né, que cultura é transmissão do conhecimento, né? Transmissão de conhecimento, né? Você conhece algo, você sabe de algo, né? Você se informa, constrói o conhecimento e passa adiante, passa para todos, né? Né, tem que ser, você transmitir, né, o que você sabe, né? Então você tem a cultura, né? Aí quando bota a palavra física junto, né, o adjetivo física, aí tá lá, física está relacionado ao corpo. Então quando você fala assim, transmissão de conhecimento ao corpo, né? Ponto, cultura física. Mas aí como é que é na parte de argumentação? O que vem a ser sobre isso, né? O que acontece? Então quando você fala assim de cultura física, você fala assim, por exemplo, conhecimento sobre esporte, né? E ginástica, né, para o desenvolvimento das capacidades do corpo, tá? Então, quando você tem quando você fala de cultura física, é porque você tem conhecimento sobre esporte e ginástica, né? É, bota, em questão de conscientização, porque você fala assim, eu tenho que conhecer eu tenho que ter em mente, né, a importância do esporte e da ginástica para o meu desenvolvimento das capacidades do corpo, né? Pronto. Então, o que acontece? Então você vê que os hábitos relacionados, né, ao cuidado com o corpo, né, para a preservação da saúde, né, também é uma ideia também que é de cultura física, né? Tá? Então, os hábitos relacionados ao cuidado com o corpo para a preservação da saúde, né? Então você tem que adquirir hábitos saudáveis, né? Não desenvolver transtorno, né? Como eu havia falado da bulimia, anorexia. Pois é, hábito, né? Um hábito é você, por exemplo, beber água. Você tomar água, tomar água, se hidratar é muito importante antes de fazer uma atividade física, antes de uma alimentação. Você beber água após acordar e beber água antes de dormir, né? Isso são hábitos que você tem, que isso aí vai ser muito importante para você fazer uma atividade física, tá? O que mais? É por isso que você vê que muitas pessoas, né, elas não dão valor às atividades físicas, né? Então, o médico, né, ele recomenda, né, mas o paciente vai ter paciente que vai seguir a dica e tem paciente que não vai seguir essas dicas, né? Então, isso é muito importante, por isso que tem que ter esse conhecimento, né, do esporte, da ginástica, né, a valorizar as atividades físicas, né, para isso, para você ter o desenvolvimento não só corporal, como também ter o desenvolvimento mental, que ele é muito importante.
é como eu falei, que lá na primeira parte, né? Que isso aí vai atuar nos bons rendimentos nos estudos, tá? Tanto nos estudos como também no trabalho, né? Evitar você ter depressão, ansiedade. Você pode ter vai ter aquela ansiedade, mas não vai ter uma ansiedade tão extrema como antes, né? Você vai ter uma ansiedade de uma maneira bem moderada. Agora, então você tem que ter noções de nutrição também que estão incluídos na cultura física, tá? O exemplo que a gente pode dar a respeito disso, dessas noções de nutrição, da importância de se nutrir de uma maneira balanceada. O exemplo, né? Que quando a gente discute cultura física, por exemplo, cultura física, todo mundo sabe o que é, mas não está ligando com a cultura física. Por exemplo, quem se alimenta apenas de fast food, né? De junk food, né? O que acontece? Não está desfrutando de um estado saudável. Então, aquela pessoa que não quer se alimentar, não quer ter uma refeição balanceada, a refeição, né? E só quer fã de fast food, de junk food, né, desses alimentos, né? Não está tendo não está desfrutando de nada de saudável, né? Mesmo se você praticar esporte todos os dias, às vezes não adianta você praticar atividade física diariamente ou 3 vezes na semana e tudo, se você não tiver a sua alimentação de uma maneira balanceada, né? Então, isso aí não adianta, uma coisa tem que combinar com a outra, tem que ter uma harmonia entre a alimentação e a atividade física, tá? Então, você vê que uma outra situação também que a gente tem que ver, que uma vez que é discutido, falado, né, passado o conhecimento do que é cultura física, aí começa a vir as dúvidas, né? Aí começa a vir, por exemplo, algumas pessoas, né, confundem cultura física com fisiculturismo, aí começa a vir a confusão cultura física com fisiculturismo ou simplesmente culturismo, né? O que acontece? Acontece que o fisiculturismo, né, ou culturismo, né, é uma prática esportiva ou de ginástica orientada, né, para o desenvolvimento excessivo da musculatura, beleza, né? Mas para qual objetivo, né? Qual o objetivo de alguns exercerem o fisiculturismo ou culturismo, né? Deixando bem claro que ele é uma prática esportiva, você só pode fazer esse tipo de prática esportiva ou de ginástica sobre orientação. Ela tem que ser orientada, tem que ter um profissional orientando isso, tá? Para você ter. Tudo bem, você quer o desenvolvimento da massa musculatura em excesso, né? Mas qual o objetivo? O objetivo ou é estético ou é competitivo. Se fosse fazer, uma pessoa fosse querer fazer um fisiculturismo, o ideal é que ela fosse fazer um fisiculturismo com objetivo competitivo, né? Fazer com objetivo estético apenas, aí o professor ele pode levantar essa questão aqui, levantar esse ponto com os alunos, falar sobre isso. Mas por que você quer com objetivo estético? É muito interessante, porque tem alunos que acrescentam muito, né? Que eles têm aquelas respostas bem criativas que o aluno dá, né? Isso é muito legal isso, né? Eu ver quais são os comentários que podem ser que os alunos podem fazer. Vem cá, por que você faz fisiculturismo? É o quê? É objetivo estético e tudo? Então, ele tem respostas muito criativas. É muito interessante isso, porque cada aluno tem sempre uma história para contar, tá? Isso é muito legal. Então, você vê que a cultura física, né, ela serve para mostrar, por exemplo, né, que eu falei aquele a respeito dos anabolizantes, né, a respeito, né, do anabolizantes ou esteroides, né, acabei só falando o termo anabolizante, também esteroides, vamos dizer assim. Então, você vê que a cultura física, ela serve para mostrar que o uso de esteroides, né, ou anabolizantes, né, para aumentar a massa muscular, que é um risco para o corpo. Então você vê que é importante falar sobre cultura física para poder falar sobre essas conscientizações que nós falamos do sedentarismo, falando eu até dei um exemplo já, antes de mencionar a cultura física, a respeito da bulimia e da anorexia. Estou sempre repetitivo, só sempre falando, né? Quando se trata de dicas de metodologia de ensino, a gente tem que ser sempre repetitivo para poder, né, isso ser dado em sala de aula, que é muito importante, tá? Então, o que acontece? Então, para poder ficar essa conscientização, né, que esse negócio de aumentar a massa muscular de uma maneira indisciplinar, né? Então, esse é um risco para o corpo, né? Porque aí senão fica aquela supervalorização da estética, tá? Então você vê que com o debate da cultura física, né, a gente consegue analisar as distorções também na sociedade, né? Como a gente fala assim a respeito de distorções na sociedade, né? Você vê, por exemplo, o exemplo é fazer um confronto entre a educação
intelectual com atividades físicas braçais. Então, quer dizer, um exemplo que você tem, que você faz um confronto muito grande, né, entre a educação intelectual, né, com atividades físicas braçais, né? Por exemplo, sempre existe essa distorção na sociedade que fala, né, é uma visão preconceituosa que fala que as atividades físicas e braçais, né, são atribuídas aos que possuem menor poder aquisitivo, né? Isso é uma polêmica muito grande que se discute a respeito disso, né? Então, tudo isso pode ser falado é, promover esse debate, né, que vai ser enriquecedor, tá? Para poder fazer todo esse processo de início, né, de aula de educação física, tá? Pessoal, então, essa parte 3 aí, tudo isso, né, que foi falado, né? Já foi falado tudo assim a respeito, né? Espero que isso aí sirva, né, de dica, né? Que pode é, pegar alguns assuntos, né? Que pode ser selecionado alguns assuntos que foi falado na parte 3 para juntar com as demais partes do vídeo, né? Parte um, parte 2, a parte 4 e a parte 5, que já está tudo aqui já disponibilizado aqui abaixo, tá? E que sirva assim para poder já sempre como eu falo, né? Com o objetivo único, né? Tudo isso que eu falo, todas as partes, né, que todos eles convergem para o objetivo único, né, despertar o interesse do aluno, né, para poder o aluno ele dar valor ao que está sendo abordado em sala de aula, né? Qualquer assunto que for, não só da educação física, como também das demais disciplinas, ok? Então, pessoal, mais uma vez um abraço, muito obrigado e até lá.